E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo do Canto do Quadro. Bem, gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma saga que eu terminei de ler faz algum tempinho, mas eu queria vir aqui falar com vocês sobre. É nada mais, nada menos do que a fase do Grant Morrison nos dos X-Men, a grande fase do Grant Morrison do começo dos anos 2000. Terminei de ler faz algum tempinho, mas ainda tá bem fresca na memória e quis gravar um vídeo aqui pra falar sobre. Eu tenho aqui dos volumes 2 ao 7, que eu tenho aqui. O 1 e o 2 eu tenho da coleção da Salvat, vou colocar aqui em algum lugar, aqui o insert de como que são essas edições, que eu tenho lá da época da Salvat, que eu comprei, fiz a coleção inteira da Salvat, mas não tá aqui, nessa minha coleção aqui, tá em outro lugar guardada. Então eu tenho aqueles dois volumes e esses dos 3 ao 7 foram feitos pela Panini. Então, dando um overview geral, essa saga dos X-Men foi escrita pelo Grant Morrison no começo dos anos 2000 e foi uma saga, foi uma run muito inovadora na época. Foi bem depois do filme dos X-Men, né, que pegou aquela coisa mais séria dos filmes. Agora essa coisa roupa colorida de super-herói, bibibi, bobobó, o bem contra o mal. Não, é um negócio muito mais com temas mais puxados para realidade, como puxando realmente toda a questão de identidade das minorias, de como que os mutantes atuam na sociedade, como eles são vistos. Então foi um ar muito mais sério que foi trazido nessa fase, não mais simplesmente tipo assim, o Magneto faz alguma coisa, os X-Men vão lá, porque tipo, não, temos que proteger a humanidade, blá 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 blá. Não, é um negócio muito mais voltado à ficção científica e a uns temas muito interessantes, e o Grant Morrison ele pega e coloca muitos novos conceitos interessantes nessa saga. Falando rapidinho sobre o Grant Morrison, ele é um grande escritor britânico, né, que veio da invasão britânica lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Ele escreveu O Homem Animal pela DC, também fez outros grandes trabalhos como Os Invisíveis, fez A Patrulha do Destino pela DC também. Aí mais pros anos 2000 ele fez uma grande fase pelo Batman. E o Grant Morrison ele fez uma única grande fase da Marvel, que foi essa aqui dos X-Men em si, né? Porque depois disso eles brigaram no final dessa fase, que aí não deu certo e eles nunca mais trabalharam de novo, né? Ele com a Marvel. Vale a pena também comentar que nessa fase tem grandes desenhistas, mas principalmente o Frank Quitely, que sou grande fã dele, fez ótimos trabalhos, né? Como Authority, fez os X-Men em si, que ele pegou bastante notoriedade, fez bons trabalhos com o Mark Miller também, né? Tem o Legado de Júpiter, que teve aquela série horrível pela Netflix, mas o quadrinho é bem bacana. O Frank Quitely é muito legal e eu tenho uma foto com ele na Comic Con que ele foi em 2015, eu acho, que é muito legal a foto. Vou colocar aí, namorem alguém que te olham como eu estou olhando aí pro Frank Quitely. Então, dando uma visão geral, assim, dessa run toda, posso dizer que os melhores pontos é o primeiro, segundo e o quarto encadernado, na minha opinião, que é os maiores altos, assim. Os últimos 2 volumes da série são esses dois aqui, o Planeta X e Ecos do Amanhã, sua parte mais corridas, que não são tão legais comparado ao todo que o Grant Morrison fez com os X-Men. Então, assim, são bem caída, mas só que todo o começo, o meio, até chegando no final é muito legal, muito interessante. O Grant Morrison fez um negócio muito legal aqui nos X-Men, que ele colocou muito de como os X-Men seriam numa sociedade atual, não simplesmente só tipo os super-heróis lá, como são os mutantes na sociedade. Ele colocou também muita questão de ficção científica, muitas coisas já no X-Men tem já coisa de ficção científica, né, como Viagem no Tempo, Dias do Futuro Esquecido, coisas intergalácticas, né, com a saga da Fênix Negra, né, que é o Império Shi'ar. O Império Shi'ar também aparece nessa fase, mas toda a questão da Fênix também, que é essa entidade cósmica super poderosa que a Jean Grey controla e não controla ao mesmo tempo, mas também coloca muita coisa legal de diferente também nessa fase, principalmente na questão dos sentinelas, que tem um grande foco nos primeiros 2 volumes. E também a parte de mutantes, que ele deu uma boa inovada, que foi, ele adicionou mutações secundárias. Que, por exemplo, uma Frost, né, que agora é muito mais famosa, né, do que agora tá lá no Marvel Rivals, né, e tudo mais, então o pessoal conhece mais ela hoje em dia. Antes ela era só uma telepata fortíssima, mas foi nessa fase que ela desenvolveu a pele de diamante dela, né? O Fera também, ele usou toda essa questão da mutação secundária
pra dizer por que o Fera é cada vez mais animalesco, mais felino, né? Porque antes era só um cara, um pezão e mãozão e era isso. O cara era super mega acrobata, mas começou a ganhar pelo e tudo mais. Então isso explica mais coisas relacionadas a isso, né? Então isso é um negócio muito legal que ele colocou isso dentro dos mutantes. E vale a pena também falar como ele adiciona muitas personagens secundários muito importantes e muito legais. Ele não fica simplesmente no foco de tipo, vamos falar do Ciclope, do Wolverine, do Fera, do Professor Xavier e é isso. Tipo, uma saga normal dos X-Men. Ele coloca muito personagem novo, secundário, assim, que você vai acompanhando. É muito interessante. Um dos mais legais de acompanhar é o Bico, que é simplesmente um mutante que ele é um cara que tem umas asas, os braços tudo torto, parece umas asas, né? Mas só que ele não voa de verdade direito. Depois ele aprende a voar, né, e tal, mas ele, tipo, tem uns braços tudo esquisitos, ele é tipo uma galinha, tem um bicão na frente, uns olhões esbugalhados. Então, tipo, ele coloca vários personagens assim que são bem diferentes, eles têm essas mutações não normais, né? Porque é muito legal você, por exemplo, nasceu, aí você do nada é a tempestade. Um mulherão com cabelo branco controla todo o clima, foda pra caralho. Mas não, você pode ter simplesmente a sorte ou o azar, né? No caso, você simplesmente nascer e você é um cara que tem 3 rostos. E essa é a sua mutação, você tem 3 rostos. Em vez de você comprar um óculos normal, você tem que comprar um que é 6. E é isso, foda-se. Ou coisa pior, por exemplo, você nascer que nem o Bico, né? Um bicho tudo esquisito, você não sabe se você é mais humano ou ave, você não sabe o que você é. Ou, por exemplo, um cara lá que eu acho que o nome dele é Gosma, que ele simplesmente não tem pele. A pele dele é transparente, então ele não pode ficar muito no sol, porque senão ele queima. Os órgãos dele, tudo fica aparecendo. Então a pele dele é super mega sensível e pode furar e morrer a qualquer momento, sabe? Tem essas mutações e ele adiciona esse tipo de personagem. É muito interessante você acompanhar e ver que, tipo assim, cara, o mundo não é simplesmente só perfeito de questão de, tipo, você é um mutante, você é foda. Mesmo que você é meio feio, alguma coisa, não, você tem poder foda. Não, você vai nascer, vai ter uns mutantes que a mutação deles é realmente, eles têm que aprender a se amar, isso é muito legal. Além disso, aí eles adicionam vários personagens. Tipo, o Bico, que nem eu falei, coloca também as irmãs Stepford Cuckoos, né? Que é um nome difícil de falar em português, barbaridade. Que são aquelas, um monte de adolescentezinha loira que parece a Emma Frost porque é usado do DNA dela, né? São as aluninhas preferidas dela. Deve ser com certeza aquele grupinho de ensino médio, fundamental, que tipo, as garotas ficavam sempre perto do professor, enchendo o saco e pedindo nota. Nossa senhora, esse tipo de gente deve ser insuportável até nos X-Men, pelo amor de Deus. Então, tipo, adiciona vários tipos desses personagens, eles vão tendo mini arcos de acordo com toda a saga, então isso é muito legal de acompanhar. E outra coisa que é muito interessante, agora falando de alguns arcos mais específicos, geral da saga, é nessa história que começa esse triângulo amoroso que até hoje tem mais ou menos, da Emma Frost, o Ciclope e a Jean Grey, né? Porque começa essa saga depois que teve um encontro com o Apocalipse, o Ciclope, ele virou um dos cavaleiros dele e o Mensabanur deu uma mexida na cabeça dele, ele tá com dúvidas de si mesmo, sentimentos muito conflitantes, aí isso respalda também na Jean Grey, que ela tenta ajudar ele, mas ele tá numa muito bad vibes, e também a Força Fênix tá voltando dentro dela, tá aparecendo mais quando ela usa os poderes. E aí entra a Emma Frost, né, que entra pro grupo dos X-Men, e aí fica tudo ela querendo ajudar o Scott, porque ela tem essa rixinha, né, com a Jean Grey, né, porque ela é extremamente forte e telepata também, e a Emma também, né? Então fica tudo isso e toda essa questão. Então é um triângulo amoroso muito interessante de você acompanhar e é bem natural. É um negócio que você não sente forçado, é muito legal de acompanhar isso. Outras coisas interessantes dessa saga é o Grant Morrison, ele expande a questão do Arma X, né? Que é, principalmente, ele faz isso no volume 5 e no volume 3. Parece muito a questão dessa expansão da Arma X, porque simplesmente agora não é o projeto que fez lá o Wolverine, o Dentes de Sabre, fizeram uns testes assim, é isso. Não. O X do Arma X é o 10 romano, então tiveram, antes do Wolverine, 9 armas, e ainda continuaram a fazer armas, né? Que aparece o Phantom X, que é a arma 11, aí tem a arma 12, que é um monte de micro-sentinelas, micro-organismos, inserem dentro das pessoas, vai virando tipo uma mente coletiva que é pra caçar os mutantes, isso é muito legal, todo esse conceito que ele dá pra... Toda essa história que, tipo, do Arma X é muito legal, né? É um quadrinho muito bom, que eu recomendo, do Barry Winston Smith, outro nome difícil também. Muito boa essa saga do Wolverine. Então, é muito legal tudo isso que ele faz, porque, tipo, dá um outro ar
pra toda essa questão do Wolverine e dá pra tirar muita coisa daí. E aí depois é muito utilizado também mais pra frente, porque foi depois daqui que veio também aquele quadrinho Origem, né? Que, tipo, tem um certo momento da saga que o Wolverine ele acaba sabendo de todas as coisas que aconteceu com ele, e aí que vem aquele quadrinho Origem e ele descobrindo as coisas e tudo mais, é muito bacana. Falando também de personagens secundários, né, que são adicionados na história, tem o Shorn, que é um personagem muito legal na saga, né, até no final que não é, né, porque o Grant Morrison fez uma filha da putagem com o personagem, mas tudo bem. Mas só que o personagem muito legal, que ele é um cara que ele tem, em vez de ele ter um cérebro, ele tem uma estrela anã, né, um buraco negro aqui dentro do cérebro, então ele consegue mexer com campos magnéticos, ele consegue curar pessoas e tal, é um negócio muito legal, muito bacana que aparece. Dando um review geral de toda a run do Grant Morrison, eu diria que assim, vale muito a pena ler, mesmo os últimos 2 volumes sendo o ponto mais fraco, assim eu diria, vale muito a pena ler, eu acho que é uma leitura muito interessante, traz muitas coisas legais. Então, vale a pena ler, discutir, depois falar com o pessoal. Então, é muito legal, recomendo. Agora vamos para essa parte do vídeo que eu vou falar um pouco mais, um resumo mais de cada um desses volumes, né? Começando pelo E de Extinção, que é o primeiro volume, que mostra, assim, toda essa questão de uma nova era para os X-Men. E justo nessa nova etapa, aparece uma nova vilã, que é a Cassandra Nova, que apareceu no filme do Wolverine, Deadpool e Wolverine, né? Que é a irmã do Xavier. Que é a irmã gêmea dele, que nasceu lá junto do útero da mãe dele, mas só que é tipo, é uma versão dos pensamentos errados do Xavier, como se tivesse tomado forma. Mano, é um negócio muito louco, e ela é uma filha de uma puta extrema, que é muito legal como que, de ideia, né, no caso, que ela encontra dentro de uma ilha remota uma base de sentinelas que, por ter ficado muito tempo fora conectada com os grandes molde mestres, né, que montam as sentinelas e tudo mais, ela teve que se virar e teve uma própria evolução. É muito utilizado, né, em toda o run do Grant Morrison essa questão de evolução da raça humana, dos mutantes, evolução dos sentinelas, né, porque já que eles ficaram isolados, né, no local, eles tiveram que se virar para conseguir partes para continuar construindo sentinelas. Então eles são sentinelas selvagens. Então são sentinelas menores, mas só que elas têm muita coisa de arma bélica, porque elas pegaram de uma base dos Estados Unidos que estava localizada lá nessa ilha. Então é tipo uma sentinela com tipo uma cara de fuzil, é um negócio muito doido, e mini sentinelazinhas, né, que também entram no corpo humano, deslaceram e tudo mais. É um negócio muito interessante essa ideia que ele teve. É a partir que ela ganha esse acesso a essa ilha, o que acontece? Ela manda lá pra Genosha um ataque imenso dessas sentinelas selvagens. Genosha, pra quem não sabe, é aquele lar dos mutantes que o Magneto fez, uma ilha imensa que ele criou lá, que é um paraíso mutante, né? Onde os mutantes podem viver em sociedade sem se preocupar com a humanidade correndo atrás deles e tudo mais. Ela manda pra lá e todas essas, um monte de sentinela, e destrói, faz um massacre, um genocídio com os mutantes. Tem milhares e milhares e milhares de mutantes mortos, tipo assim, em um piscar de olhos. E isso tudo vem muito na questão de evolução, porque ela odeia mutantes e eles vão ser a próxima etapa da evolução, né? Porque é até dito no quadrinho que daqui umas 3, 4 gerações a humanidade vai deixar de existir, só vai ter mutantes, porque eles são a próxima evolução, né? E ela odeia essa ideia e ela quer simplesmente fazer o Xavier sofrer, toda a raça mutante sofrer junto com isso. Então ela faz esse ataque. Aí tem toda essa questão de como ela é um personagem muito ardilosa, tá sempre vários passos à frente. Então ela faz muitas traquitanas e maracutaias pra ela conseguir sempre o que ela quer e fazer os X-Men fazer certinho o que ela tava planejando pra conseguir derrubar eles de várias formas possíveis. Dando um pouquinho de spoiler desse arco, né? Eles acham que eles vencem ela, que eles conseguem vencê-la, matar ela e dar um fim, né? Mesmo depois de todo esse genocídio que ela fez. Mas só que na realidade ela troca de lugar com o Xavier. Eles trocam de mente e ela fica no corpo dele e o Xavier fica posto dentro do cérebro, da cabeça dela, num corpo todo moribundo e quase morrendo. Então ela, com aquele corpo do Xavier, o que ela faz? Ela, agora já não lembro se é no primeiro ou no segundo volume, eu acho que em algum dos dois, galera, então desculpa aí. Uma das primeiras coisas que ela faz ao entrar no corpo do Xavier é fazer uma de imprensa, qual que é o nome? Uma coletiva de imprensa, isso, uma coletiva de imprensa, deu branco, gente, meu Deus.
que é pra falar pra todo mundo que o Xavier é mutante, que a escola treina mutantes e tudo mais. Ele abre, tipo, escancara pra todo mundo que, tipo, existe uma comunidade mutante, são poderosos e eles estão aí pra fazer as coisas. E é pra tirar muito o foco deles, porque agora eles vão ter que lidar com tudo isso. E o Xavier, ele vaza, que na realidade é a Cassandra no corpo do Xavier, ele vaza lá pra dar um rolê com o Shi'ar, lá na nave deles, que eles são um império ultramente forte, manda em 1 zilhão de planeta, então eles são extremamente fortes, é uma força bélica extrema. Então assim, eles vão lá, ela entra em contato com eles, vão lá, buscam ela e o Xavier deixa todos os X-Men lidando com esse pepino aí de tipo, mostrar pro público o que eles são, defender isso. E isso é muito legal de como que a Jean Grey, o Ciclope, o Fera, eles lidam com isso pra mostrar como que os mutantes buscam auxiliar, como eles são importantes na sociedade, como que a escola é importante para o ensino, para a inserção da sociedade dos mutantes. É um negócio muito interessante, muito legal como é feito isso. E aí vem como que eles vão depois descobrem o que a Cassandra Nova fez, como que eles recuperam o Xavier e tudo mais. Aí é um pega pra capar, é uma explosão, é nave espacial, e puta que pariu, e nossa. É muito legal essa parte. Tipo assim, eu falo que os primeiros arcos aqui, assim, na fase do Morrison são assim, espetacular, é muito legal, muito, muito legal. Outra coisa que aparece também no segundo arco é a questão dos homens. O que são os homens? Tendo em vista que até na nossa própria sociedade muitas pessoas veem as minorias e falam assim, nossa, não, mas as minorias estão pegando muitos holofotes. Eu sou importante também, meu, eu quero ser importante, quero ter essas regalias que as minorias têm. Então o que são esses homens? São um grupo, uma milícia, né, que eles capturam mutantes, tiram os órgãos deles e insertam dentro deles mesmos para eles terem essas habilidades especiais, para eles se sentirem especiais. É um culto louco, assim, que tipo assim, não, nós somos humanos, estamos indo contra vocês porque nós merecemos esses dons, vocês estão nos sobrepujando, blá 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 blá. Então é muito legal, tem vários encontros, né, entre os membros dos X-Men contra esse grupo, é muito interessante, né, como eles são tipo um bando de derrotados de otário e como eles sempre vencem eles, mas é uma ideia muito interessante, eles são uns adversários muito bacanas, então assim, muito legal. Uma coisa que vale muito a pena falar é que na segunda edição tem um quadrinho que ganhou vários prêmios, que foi uma edição que foi sem fala nenhuma, que foi feito pelo Grant Morrison e pelo Frank Quitely, que é a Emma Frost e a Jean Grey resgatando o Xavier na mente dele, né? Então é muito legal, é uma história muito bacana, sem fala nenhuma. Então o jeito que eles contam toda a história, todo esse resgate é muito, muito inventivo e muito legal de se ver. Agora falando sobre os outros volumes, o Novos Mundos é um monte de historinha bacana que tem. A primeira história aqui é do Xorn, que aparece, é uma história muito legal, que mostra agora que os X-Men estão abertos, né, toda essa questão mutante no mundo, eles fazem um negócio que o Xavier instala em vários locais do mundo sedes dos X-Men que os mutantes podem buscar refúgio lá nesses locais. Por exemplo, se um mutante que está sendo perseguido por algum grupo, alguma coisa assim, ele pode ir nessas bases ao redor do mundo, e estão fazendo muito mais agora uma ação social pela comunidade mutante. Isso é um negócio muito legal, porque agora, já que eles são abertos ao público, eles são realmente mutantes, é muito mais fácil eles fazerem isso. Então mostra uma dessas missões do Xorn indo atrás de um mutante que ele tá, tipo assim, é como se fosse um monstro e tal. É uma edição muito bonita, é uma das edições que eu mais gosto, é essa do Xorn. E ele é um personagem incrível, nossa, o jeito que eu adoro o Xorn. O Xorn é muito legal. Só o design dele, pô, o cara com uma máscara, tudo esquisitona, né? Mas só que ele tem um coração muito bom, né? É muito legal o Xorn. O Xorn é muito da hora. E aí ele indo atrás desse monstro, né? Que na realidade não é um monstro, é uma criança, né? E tudo mais. É uma edição muito bonita, muito feita com coração. Mostra da arma X, né? Começa essa questão da arma extra, né? Aparece o Phantom X, toda essa questão de essas novas armas que o governo fica fazendo esses experimentos para deter o avanço da raça mutante. Muito interessante também essa história. E outra das histórias que eu acho bem bacana que acontece aqui é uma relacionada ao Magneto, né? Como que as pessoas ainda estão vasculhando escombros, tentando achar o Magneto lá em Genosha, porque
tava meio debilitado, desabilitado, ele é um celular, debilitado, de cadeira de roda, o pessoal vai lá, tenta ainda achar ele, alguma mensagem dele, encontram ele deixa uma mensagem para a posterioridade, mostra esses outros mutantes que ainda não tinham aparecido, como a Tempestade e a Polaris, né? Então é muito legal isso. E aí outras histórias, como por exemplo o Wolverine indo atrás da Pó, né? Que é uma mutante que vira a Pó lá do Oriente Médio e tudo mais, muito bacana. E tem toda essa questão do Shi'ar também indo avisar para os X-Men que a Fênix está voltando e que a Jean Grey tem que se preparar para toda essa questão, porque essa imagem também que é muito famosa, né? Dela mostrando o poder da Fênix e tudo mais. Então tem toda essa questão, já começa mais vezes falando tipo da Fênix estar voltando, de a Jean Grey tem que estar preparada para isso, e tudo isso também acontecendo também, esse triângulo amoroso dela e do Ciclope e com a Emma Frost. Aí vem pro próximo volume, né? Que é esse daqui, Rebelião do Instituto Xavier, que é uma das histórias que eu acho mais legal, porque é uma história na qual todo mundo que já estudou ensino público, ensino médio e tal, sabe que sempre tem aquele grupinho de aluno que gosta de falar, não, professor, não é muito bem assim, não, veja bem, não sei o que lá. Sabe que gosta de ser contra o professor, começa a estudar política, filosofia, acha que é o bonzão, já ganhou a diploma de história lá, estando no ensino médio. Então sempre tem essa galera, né, que gosta de ser do contra, gosta de se mostrar lá na aulinha de história, sempre tem. E isso é o que acontece nesse volume. O Kent Inquirer, né, que esse aluno aqui, acontece uns negócios na vida dele, ele tá meio assim cansado, ele é meio feito de bullying, e aí acontece um assassinato de um grande representante mutante, né, da comunidade mutante, né, que é um cara famoso, fazia peças de roupa e tudo mais, isso dava tipo um estopim pra ele falar, não, a gente tem que ser contra o sistema, meu, esse papo todo do Xavier de tipo, não, temos que ficar unidos viver em sociedade com os humanos, não, nada a ver, a gente é superior mesmo, Magneto estava certo, entendeu? Vem toda essa questão, então é muito legal isso, de como mostra o que acontece quando um bando de alunos super poderoso não concorda com o diretor, rebelião, tipo assim, você já dá algazarra em escola normal, imagina em uma escola mutante, então é muito interessante e como que o Grant Morrison usa tudo isso dentro dessa história, muito legal. E aí a gente vai pra Ataca ao Arma Extra, que são dois tipos, que tem duas histórias aqui, que tem toda essa ida do Wolverine, o Fantomex e o Ciclope indo atrás desse local que ocorre a arma extra e tudo mais, pra eles desabilitar todos esses planos, mas também ocorre, tipo, a Emma Frost chega a morrer, né, e tipo, e depois ela volta, porque todo mundo que morre nos quadrinhos volta, mas só que ela morre, e aí o povo tentando descobrir quem matou ela, como matou ela, porque ela tá tipo um zilhãozinho de pedacinho de diamante, então tipo assim, é uma investigação e tudo mais, é muito legal. Tem toda também uma questão aqui de tipo, gravidez na adolescência, então o Grant Morrison consegue colocar muito coisa que é relacionada à vida de colegial, vida de escola, que você acaba acontecendo, né, normalmente nesses tipos de histórias, dentro dos X-Men, dentro da escola do Xavier, isso é muito interessante, então também é um ótimo quadrinho esse daqui, uma ótima história. E aí vai para as duas últimas, né? Essa eu diria que é mais realmente o final da fase, né? Porque é aqui que termina realmente todo o arco dele, tipo, a Fênix aparecendo, como você pode ver aqui, toda essa questão, né, e tal, o que tá acontecendo. Ocorre, tipo, uma pessoa se revolta, tipo, oh meu Deus, não acredito, você está aqui, você é isso, oh meu Deus, dá tipo um monte de problema, e bibibi, bobobó. Isso aqui eu não gosto muito desse quadrinho, parece muito apressado, e realmente foi porque a Marvel e o Grant Morrison não estavam mais se dando muito bem, já agora aqui, então tipo, foi muito apressado, realmente não parece que era algo que ele queria, ele fez só mais ou menos assim, porque tipo, vamos finalizar, vamos fazer de algum jeito que pelo menos termine. Por fim, tem essa visão aqui do futurista dos X-Men, né? Tipo assim, como seriam os X-Men daqui 100 anos, 200 anos nas histórias, esses personagens, quem aparece, tem esse personagem aqui que controla esse sentinela, tem tipo uns noturnos que são como se fossem soldados de uma versão do Fera, mas que não é o Fera, né? Tal, aparece a Cassandra Nova de novo, o Wolverine ainda tá vivo, né? Porque fator de cura, tal, o Bico, né? Que aparece, que agora é esse bicho, agora é a versão foda, a versão anos 90 dele. Então, assim, esses dois aqui, tipo assim, isso aqui termina, faz toda uma questão com a Fênix, tipo, renascer, que ela podia escolher, você pode renascer, escolher o que você quer fazer, questão de escolha da Jean Grey, da Fênix, é legal o jeito que termina, dá uma mensagem, assim, de otimismo pros X-Men, aqui é bem... sabe, tipo assim, tipo, caramba, preciso terminar
Ah, vai fazer isso aí, sabe? É mais ou menos assim. Mas ainda muito vale a pena ler toda essa saga aqui, que é muito interessante. O que o Grant Morrison fez ainda reverbera até nos dias de hoje, né? Então é altamente recomendável essa grande saga aqui dos X-Men. Então, gente, acho que o vídeo é isso. Só queria agradecer quem ficou aqui até agora. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, dar gostei, compartilhar com o pessoal. Comenta aí, você já leu essa saga dos X-Men? O que você mais gostou? O que você não gostou? Nossa, eu sou o fã número 1 do Bico do Brasil. Bora conversar, estamos aí. Comenta aí embaixo, comentem outras sagas que você acha muito legal dos X-Men que vale a pena, como Saga da Fênix Negra, que é muito legal, ou do Surpreendente X-Men do Joss Whedon, que é muito bacana também. Então, tipo assim, muitas sagas legais, histórias a rodo dos X-Men tem de bacana. Então, comenta aí, deem gostei, deem like, compartilhem. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!